anunciar a presença da Regina Bienstein, é a nossa pré-candidata a vice-prefeita aqui do Porém. Passar a palavra ao Flávio, 7 minutinhos. Eu nem anunciei a presença do meu netinho. O que torna bem agradável, além do conteúdo do que a gente conversou aqui, torna bem mais agradável a reunião. A figura já está andando. Eu tenho perdido coisas do meu neto, entre elas o começo do andar dele. Eu vi ele ainda há pouco passando por aqui. Eu não costumo fazer anotações, porque, por uma série de razões, a minha cabeça funciona mais rápido que a minha escrita e a minha fala também é muito mais rápida do que a minha capacidade de botar no papel as coisas. Mas eu vou organizar, em função de alguns elementos que foram colocados aqui, democracia, né? Discussão sobre democracia, que passa por escola sem partido, etc. Eu me lembro que na década de 80, eu era presidente da Associação dos Empregados da Embratel e diretor de pesquisa e tecnologia do Sindicato de Telecomunicações do Rio de Janeiro, numa época em que eu também fui secretário-geral da Federação dos Trabalhadores em Telecomunicações. E eu e o Pinheiro, entre outros, o Pinheiro é um atual senador pela Bahia, que era do PT e que saiu do PT, nem sei para onde ele foi, mas que foi coordenador-geral da Federação na época que eu fui secretário-geral. E eu e o Pinheiro andávamos pelo Brasil fazendo discussões sobre a importância do monopólio estatal das telecomunicações e da luta contra o monopólio da Globo. Em vários desses debates, alguns deles organizados pela ENECOS, que é o Encontro dos Estudantes de Comunicação, tinha representantes da Globo. E a Globo insistia na maior cara de pau do mundo, dizendo-se a empresa mais democrática do Brasil, porque ela fazia questão de chegar em todos os lares do Brasil. Democracia da boca. Ela tinha todos os ouvidos à disposição dela, graças à Embratel, para que ela mandasse a sua mensagem ideologicamente comprometida com o status quo da classe dominante. Ela se considerava uma empresa democrática porque ela fazia questão de entrar em todas as casas. Uma balela da democracia. Porque já naquela época nós tínhamos alguns indicadores na área de telecomunicações que não é muito comum as pessoas saberem, mas se nós fizéssemos um comparativo em vários países do mundo capitalista, do capitalismo central, em países de regime fechado, ditatorial, como a União Soviética, e fazendo uma comparação com o próprio Brasil da ditadura militar, do golpe militar, quando nós olhávamos as estatísticas de telefones por 100 habitantes e de televisores por 100 habitantes nos Estados Unidos, na Suécia, nos países considerados mais democráticos, a taxa de telefones era equivalente à taxa de televisores. Isto é, todos que tinham acesso à televisão, enquanto meio de comunicação em regime concorrencial, eles tinham também acesso ao telefone. Ao contrário dos países de regime fechado, em que a quantidade de televisores por 100 habitantes era equivalente ao dos países mais democráticos, mas a taxa de telefone não. E o mesmo ambiente de disputa pela hegemonia ideológica na sociedade se copiou no Brasil. Durante a ditadura militar, através da Embratel, todos tinham televisão para ouvir uma única voz, a voz que sustentava a ditadura e que escondia a tortura nos porões da ditadura militar. Essa voz, via Jardim Botânico, a partir do Jardim Botânico, chegava em todas as casas. Mas telefone, só aquela parcela da população que tinha dinheiro para pagar plano de expansão. Era a maneira de você selecionar na população quem podia ter acesso a isso. Na União Soviética, todo mundo tinha televisão. Ninguém tinha telefone. Porque o telefone permitia você dialogar, conversar, conspirar e se insurgir. A televisão não era fazedora de cabeça.
Então, essa discussão sobre democracia e a relação dos interesses empresariais, ela existe há muito tempo. E quando a gente discute escolas sem partido, se contrapondo a eles, nós deveríamos discutir mídia sem partido, né? Eu acho que essa é a campanha que vários de nós temos que fazer. Queremos mídia sem partido, queremos ministério democratizado, não queremos o setor empresarial entrando no Estado para abocanhar os mecanismos do Estado. Isso acontece na federação, no Estado e nos municípios. Uma outra discussão que a gente tem que fazer para se contrapor de maneira muito dura, e é um ditado, eu como estudei coisas que não são as mais adequadas para se fazer política, entre elas engenharia e matemática, não guardo muito o nome e os pensamentos, a não ser dos cientistas. Mas tem alguém pensador, que eu não me lembro exatamente quem é, Flávio talvez até lembre, quem fez história, você também, Rodrigo. Quem silencia diante da luta entre o opressor e o oprimido, que fica silencioso diante dessa disputa, automaticamente, mesmo que sem perceber, está do lado do mais forte. E nós não podemos nos calar, porque nós fazemos questão de nos posicionar do lado daqueles que são oprimidos e, portanto, a parcela mais fraca da população. Não me lembro exatamente quem falou, mas é um desses barbudos que serve de referência para a nossa atuação. Queria fazer uma lembrança rápida, que não é apenas do Conselho de Escola Comunidade, nós até na reunião do Desobedeça, imaginávamos o Conselho de Escola Comunidade das escolas como viabilizador, a partir do convite ao CEP e de outras entidades, viabilizador de discussões no ambiente da escola. Porque está havendo um certo cerceamento para que o CEP e esta discussão seja feita no próprio interior das escolas, com professores e com alunos, etc. Mas não é só o Conselho de Escola Comunidade que é cooptado. O Conselho Municipal de Saúde cooptado, o povo, ou o chamado movimento social, está lá para se comportar de acordo com os interesses da conduta desejada pelo governo, qualquer que seja ele. Então é assim no Conselho Municipal de Saúde, é assim no Conselho Municipal de Educação e é assim no Conselho de Política Urbana, o CONPUR, que a gente frequenta e perde. De vez em quando temos a ajuda e o voto da ATN, que é a Associação do Mercado Imobiliário, e não temos o voto conosco daqueles que deveriam representar o povo. Não é raro isso acontecer no CONPUR. Então a cooptação e o faz de conta dos conselhos e do tal controle social é um sonho que a gente tem que perseguir, que só vai se transformar em realidade quando os governantes apostarem menos na democracia representativa e apostarem mais na democracia direta, transformando cada cidadão num sujeito ativo do processo de transformação da sua realidade, da realidade da cidade, do Estado e do país. Vou concluir. Sem participação direta não tem como fazer isso. E um bordão, raramente, o Humberto Eco, um pouco antes de morrer, disse que o Facebook era um lugar onde qualquer idiota podia falar qualquer coisa e vários outros idiotas, evidente que nem todos que consomem o que se passa no Facebook é idiota, mas o Humberto Eco disse que o Facebook é um lugar onde qualquer idiota pode falar qualquer idiotice e vários idiotas curtem. Mas no Facebook eu aprendi um negócio interessante, que é pedagogicamente falando, é muito interessante. Política, a discussão sobre os interesses da sociedade é igual a uma televisão sem controle remoto. Se você quer mudar, levante o bumbum da cadeira e se coloque em movimento. Porque se você não se levantar da cadeira para trocar o canal, nós vamos ficar submetidos à ordem e à política que as classes dominantes desejam.
portanto, a gente tem que se colocar em movimento e se organizando de maneira radical para ajudar pedagogicamente a transformação de cada cidadão, cada cidadã, cada trabalhador, cada trabalhadora, cada estudante no sujeito ativo de construção transformadora da realidade da nossa cidade, do estado e do país. É isso aí. E muito obrigado pela presença de vocês todos. A Regina está aqui, não sei nem se a gente vai ter tempo de lanchar, porque a partir das 2 horas nós começamos uma jornada que vai até as 18 horas da tarde, discutindo o urbanismo e a importância das discussões urbanísticas na discussão de uma cidade menos negócio e uma cidade mais voltada para a vida das pessoas. Obrigado a todos vocês. Vou passar direto seu tempo de tempo para o Flávio. Bom, gente, eu vou ser breve pelo adiantar da hora, até porque eu acho que a reflexão aqui da mesa nos ajudou muito a ter uma compreensão desse momento que vivemos na nossa conjuntura, nas nossas políticas educacionais e especialmente aqui em Niterói. Eu acho que eu sintetizaria o momento que a gente está vivendo, onde existem elementos que apontam para um avanço conservador que não pode ser compreendido de forma abstrata. Esse avanço conservador, ele visivelmente está atrelado a uma lógica de reorganização da direita de forma mais agressiva e um processo de reestruturação mais amplo do capital a nível internacional. Quando a gente analisa, por exemplo, o Escola Sem Partido, que os seus defensores verbalizam, é uma visão da educação como instrumentalização a serviço da reprodução do capital. Eles voltam a usar a palavra instruir, que é para esvaziar o processo educacional de qualquer sentido crítico, de qualquer sentido de percepção da realidade, de qualquer localização em uma lógica cidadã. É instruir, para ensinar a ter o mínimo de conteúdo para que possa trabalhar e reproduzir essa lógica social sem nenhuma perspectiva transformadora, sem nenhuma perspectiva de cidadania, sem nenhuma perspectiva de que sociedade é essa que vivemos e de que forma queremos viver. E a maneira que eles enfrentam o debate é uma maneira extremamente autoritária. Outro dia eu entrei em um desses sites que reproduz essas ideias e tinha lá um manual de como tratar um esquerdista na internet. Boa parte das dicas era um site que fala da direita para a própria direita. Boa parte das dicas de como lidar com os esquerdistas era: não faça parecer que o que ele diz tem algum sentido, né? Mostre o quanto o que ele fala é uma asneira. É o tempo inteiro uma lógica de desqualificar, não parecer que o seu interlocutor é alguém que está fazendo um debate sério. É a lógica mesmo do autoritarismo, do você interditar o debate. Acho que isso é um elemento importante da conjuntura que a gente está vivendo, que combinado com uma agenda de retirada de direitos, é uma conjuntura que eu confesso que a minha geração nunca tinha assistido. Por mais que a gente tenha pego um período grande, né, de hegemonia neoliberal, a gente nunca pegou essa hegemonia neoliberal vindo combinada tão claramente com aspectos de avanço autoritário, de cercamento da democracia, né? Então, eu acho que o nosso papel nesse momento, que a gente tem tentado fazer na militância, que nós temos tentado fazer nas ruas, nas escolas, nos parlamentos onde estamos, é enfrentar esse projeto. A gente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, acabou de ver um momento interessante. Tivemos uma greve do CEP dificílima, num cenário de arrojo, de tentativa de retirada de direitos, com muita dificuldade para arrancar uma pauta de vitória econômica, mas, por outro lado, aprovamos uma lei que, depois de 20 anos, vamos voltar a ter eleição na escola. O que vai ser isso na prática, nós vamos descobrir. Mas, mesmo no cenário de avanço, de ajuste, de arrojo, de crescimento de um discurso autoritário, a gente tem conseguido dá-los, e acho que esse é o nosso desafio. A gente, quando se propõe a se preparar para entrar para uma eleição municipal como a que estamos entrando, em um momento de crise como os que estamos vivendo, a gente tem claro que o nosso desafio
é primeiro fazer a disputa ideológica. O Rodrigo frequentou 2 convenções partidárias recentemente. Em uma, ele destacou que ia vetar uma emenda que ele chamou de obscurantista, que era realmente a emenda mais agressiva do Plano Municipal de Educação, que proibia que determinados assuntos fossem tratados em sala de aula. Ele falou, não, essa eu vou vetar. Mas, por outro lado, manteve todas as outras emendas que vedavam a ideia da discussão de gênero, da discussão da livre orientação sexual. Ou seja, não está proibido, mas também não está, como parte do plano que se faça esse debate. Então, é a lógica do silêncio diante de conflitos que a gente tem visto na nossa sociedade, e essa questão dos conflitos, do machismo, da homofobia, que tem levado a gente a assistir a assassinatos permanentemente. Esse é um dos debates que está colocado, porque também é importante ficar claro que o debate da privatização, o debate da retirada de recursos, o debate do sucateamento ainda mais da educação, da saúde pública, ele está permanente. Então a gente tem esse desafio de primeiro enfrentar essa discussão nesse processo eleitoral da melhor maneira possível. E segundo, também numa possibilidade de um futuro governo nosso, num momento de crise, de arrojo, onde os diferentes governos estão preparando o cenário para um avanço ainda maior do privado, é tentar fazer justamente o contraponto, é tentar desfazer todos os mecanismos de privatização que retiram dinheiro da escola pública para setores do capital que investem nessa lógica, é fazer mudanças tributárias para inibir o desvio de recurso público para o setor privado. Se alguém, eu tenho, por exemplo, em relação à educação privada, tenho uma posição muito clara. Eu acho que na sociedade que a gente vive não tem sentido você proibir uma escola privada, mas não tem sentido o Estado sustentar a educação privada. Se a pessoa quer ter um projeto pedagógico diferente, quer viver essa experiência, isso é um debate na nossa sociedade e me parece que não tem sentido uma proibição. Agora, por outro lado, essas experiências ficarem se sustentando o tempo inteiro em mecanismos de drenar recurso público para o setor privado, isso é inaceitável. Nós temos que consolidar a escola pública universal. Nós temos que consolidar o direito ao acesso ao conhecimento de forma plena. Acho que esse é o nosso desafio, que em conjunturas como a atual se tornam redobrados, porque a agenda daqueles que enfrentamos tem sido justamente a agenda de tentar retirar o pouco que conseguimos conquistar aqui, mas que é um pouco fundamental que tem que ser valorizado. Só a gente relembrar que há 50, 60 anos atrás, quantas crianças estavam na escola? Hoje a gente tem alcançado mais de 90%, é fundamental, mas essa escola tem que ser de qualidade. A garantia ao acesso ao conhecimento tem que ser fundamental. Não queremos só que 50% da nossa população chegaria a 6, 7 anos de escolaridade. Queremos que consigamos, de fato, democratizar o acesso ao conhecimento. Esse é o nosso desafio. Vamos para mais uma batalha e parabéns a todos e todas que resistiram aqui até esse horário. Gostaria de agradecer a presença de todas e todos que vieram, participaram e ficaram até o final, e aos convidados que aceitaram o convite e trouxeram ótimas reflexões aí para a gente. Muito obrigada.